Olá pessoal, queridos alunos do LAC Concurso, tá certo? Hoje nós teremos nossa segunda aula sobre inquérito policial. Lembra na aula passada, né? Na nossa primeira aula nós falamos sobre o conceito de inquérito policial, sobre a natureza jurídica, sobre a finalidade do inquérito policial, sobre as características do inquérito policial. Nesta aula de hoje nós falaremos sobre a atribuição, a forma de instauração de inquérito policial e outros assuntos. Os senhores sabem que inquérito policial, ele é um instrumento realizado pela Polícia Judiciária, tá certo? Seja ele Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária Civil, no caso de crime estadual, ou até mesmo a Polícia Judiciária Militar, no caso de crime militar, tá certo? Esse instrumento ocorre na primeira fase da persecução criminal. Este instrumento é desvestido, não possui contraditório e ampla defesa. Muito bem, vamos lá. Atribuição para presidir inquérito policial. Está lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Isto cobra de você na prova. Vamos perguntar para você, de quem é a atribuição para conduzir a fase da investigação? De quem é a atribuição para conduzir a fase de investigação em inquérito policial? Senhores e senhoras, a atribuição para presidir, a atribuição para ser encarregado de inquérito policial é do delegado de polícia. A autoridade policial para o Código de Processo Penal é o delegado de polícia. Ué, professor, o senhor está dizendo então que o Ministério Público não pode investigar? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. A investigação, ela não é uma atividade privativa da Polícia Judiciária. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que o Ministério Público não possa investigar. Ministério Público pode investigar? Pode. Agora a pergunta é, Ministério Público tem atribuição para ser presidente de inquérito policial? Não. Isto é falso. Tá certo? O presidente do inquérito policial é a autoridade policial. E o que é a autoridade policial para o Código de Processo Penal? Delegado, delegada de polícia. Claro que aí vai se dividir, né, senhores e senhoras, de acordo com a esfera. Por exemplo, a atribuição na esfera federal é da Polícia Federal. Na atribuição na esfera federal militar, por exemplo, um crime praticado por mim, soldado do Exército, a atribuição vai ser de um oficial encarregado pelo IPM, um oficial, né, de um segundo tenente para cima, encarregado de ser o presidente do IPM, do inquérito policial militar, tá certo? Na Polícia Civil, num crime estadual, entra a figura do delegado de polícia, já que no militar nós não temos delegado de polícia. Lá, o presidente, a atribuição, quando for um crime militar, a atribuição fica para o oficial designado para ser encarregado do IPM. Muito bem, tá certo? E na Justiça Eleitoral, professor, no caso de crime eleitoral, de quem é a atribuição para investigar? É da Polícia Federal. É da Polícia Federal. E naquela cidade onde não tem sequer delegacia da Polícia Federal, não pode a Polícia Civil, professor? Pode, pode também. Mas essa é uma exceção da exceção. Porque a atribuição, por quê? Porque a Justiça Eleitoral não é uma da União? É. E quem é responsável para investigar os crimes que direto ou indiretamente afetam o interesse e serviço da União? Polícia Federal. Crime eleitoral, também investigado pela Polícia Federal, com aquela ressalva, né? Inclusive o TSE já se manifestou nesse sentido, com a ressalva de que naquela localidade onde não tenha delegacia da Polícia Federal, nada obsta de que a Polícia Estadual, digo a Polícia Judiciária Civil, tenha atribuição para um crime eleitoral, mas isso não é regra. Muito bem, tá certo? Uma outra situação que eles cobram aqui, olha só, guarda isso aqui, pessoal. A investigação, ela não é, eu repito, ó, a investigação não é uma tarefa exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, ou da Polícia... Quando for pela polícia, aí sim, o inquérito policial será de atribuição do
delegado. É isso que eu estou dizendo. Mas, porém, contudo, entretanto, a investigação também pode ser feita pelo Ministério Público. A investigação também pode ser feita pelo Banco Central. A investigação também pode ser feita pela Receita Federal, né? Pela Receita Federal. A investigação pode ser feita também pela administração, de forma geral, através de um PAD, procedimento administrativo, processo administrativo disciplinar, ou até mesmo uma sindicância. E aí, outras autoridades que têm a previsão em lei para investigar, poderá investigar. A investigação é o gênero que pode ser realizada. A investigação é uma atividade. Esta atividade de recolher prova pode ser desenvolvida pelo próprio Ministério Público, pelo Banco Central, pela Receita Federal, pela administração, através do PAD, pelo próprio Parlamento, através da CPI, lembra disso? Ora, então eu não posso marcar numa prova, senhores e senhoras, que o cara vai cobrar de você sobre a atribuição. E aí coloca que é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, da Polícia Federal, né? A atribuição é atribuição exclusiva à tarefa de investigação. Negativo. Isto é falso. A atribuição para conduzir inquérito, sim, é do delegado de polícia. Mas não significa que outras autoridades estão proibidas de investigar. Estão autorizadas, basta que tenha esta previsão em lei. Entendeu? Atribuição para conduzir inquérito. Isto sim é da autoridade policial. Tá bom? Mas não a exclusividade da investigação. Guarde isso e você não cairá nas pegadinhas. Olha aqui, pessoal. Diz o artigo 4º sobre a atribuição específica para o inquérito policial. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Está dizendo aqui o artigo 4º que, olha, o Estado, quando você for recolher prova através de inquérito policial, o encarregado é o delegado. O inquérito policial tem a finalidade de apurar uma infração e buscar quem é o autor do fato. É isso. Olha o parágrafo único, senhores. A competência definida neste artigo, a competência definida aqui, não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Por aqui é que entra, então, para aí, o Ministério Público pode, Banco Central pode, Receita Federal pode, sim, sujeito que falsifique atestado médico para, né, ressarcimento de imposto de renda. Lembra lá? Tá? Para restituição. A Receita Federal é que vai investigá-lo. Depois tira uma cópia e manda para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal já pode oferecer denúncia, independentemente de inquérito policial. Tá certo? Então, muito cuidado, a atribuição é do delegado, mas outras autoridades também estão liberadas a investigar, desde que esta atribuição esteja prevista em lei. Pronto, senhores. Tá? Olha o que diz a Lei 12.830 de 2013. Pessoal que vai fazer polícia aí, ó, cuidado. Ó. Essa lei aqui certamente será cobrada de vocês. Porque olha aqui, ó, esta lei, na verdade, ela foi editada, né, aquela ali, em 2013, quando estava se discutindo ali a questão da PEC 37, retirar poder de investigação do Ministério Público, que não retirou. Então, esta lei, na verdade, ela cuida ali de disciplinar a atividade policial nas mãos do delegado, no sentido quando for inquérito policial. Olha aqui, ó. Artigo 1º diz o seguinte no parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. O que é isso, professor? Isso aqui está dizendo, delegado, quando a investigação for através de inquérito policial, é seu, tá? A atribuição é seu. Caros alunos, então, não vamos cair naquela pegadinha dizendo que a sistemática processual autoriza o Ministério Público a presidir inquérito policial negativo. Ah, é, professor? Então tá tudo bem. Então imagina o seguinte.
que uma autoridade policial instaurou um inquérito policial e chega ao conhecimento do Ministério Público, professor, de que aquele delegado, ele está, na verdade, fazendo corpo mole em investigar o fato porque vai recair num amigo dele. Tá certo? Não pode o Ministério Público retirar esse inquérito policial do delegado e passar o inquérito policial para o Ministério Público, já que ele pode investigar? Não pode, senhores. Porque se assim o Ministério Público proceder, ele está tomando o inquérito policial e ele está se tornando presidente do inquérito policial, e presidente do inquérito policial não pode. O que ele pode fazer é instaurar uma investigação lá dentro do Ministério Público, através de um procedimento que ele dê o nome que ele quiser. Mas o inquérito policial é de atribuição da autoridade policial, entendeu? Mas não pode. E a própria administração da polícia não pode avocar esse inquérito? A própria administração pode. Aí sim, o diretor-geral da polícia, o chefe ali do delegado, ele pode tirar aquele de forma fundamentada, diz a 12.830, pode avocar e pode até distribuir para outro delegado. Mas não o Ministério Público tomar o inquérito para ele, tá ok? Tá? Instauração de inquérito policial. Agora nós estudaremos como é que se inicia o inquérito policial. Como é que se deflagra uma investigação através de inquérito policial. Tranquilo, pessoal? Está lá no artigo 5º do CPP. Vamos lá, senhores. Primeira forma de instaurar inquérito policial é de ofício, ex ofício. Tá? Como que é isso aqui? Qual a dinâmica? Como é que se instaura inquérito policial de ofício? Senhoras e senhores, instauração de inquérito policial de ofício ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato através das suas atividades rotineiras. Ninguém foi provocar o delegado. A vítima não foi lá fazer um boletim de ocorrência. O Ministério Público não mandou ele investigar. Ele, delegado, por exemplo, lendo um jornal, deparou-se com uma notícia em que, na verdade, revela um crime. Entendeu? Ora, se ele deparou com uma notícia que revela um crime, ele pega aquele jornal, edita uma portaria, faz um documento chamado portaria e passa a investigar. Mas para aí, alguém foi pedir para ele? Não. Ele atuou espontaneamente, por sua livre vontade. E ele pode fazer isso? Pode, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Aí que eles fazem a pegadinha. Pode o delegado de polícia instaurar inquérito ex ofício, de ofício, por conta própria, em qualquer crime negativo. Porque tem crime que o ofendido tem que autorizar o Estado a investigar. Por exemplo, muito bem, a ameaça. Ora, se você que está me assistindo, Marciano, vou te matar, é questão de tempo, e eu registro um boletim contra você, mas lá no boletim de ocorrência eu coloco, não desejo representar, o delegado não pode instaurar termo circunstanciado, o delegado não pode instaurar qualquer outro procedimento investigatório, porque o crime de ameaça, no artigo 147, parágrafo único do Código Penal, diz que somente se procede mediante representação. Então, cuidado, senhores. Não é em qualquer crime que o delegado vai estar lá lendo o jornal e vai deparar com um crime e vai falar, não, vou instaurar um crime aqui. Não. Tem crime, delegado, que você tem que ser provocado. Por exemplo, crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, crime de ação penal privada. Eu caluniei você que está me assistindo, O delegado, seu amigo, ficou sabendo disso. Sem a sua autorização, sem o seu requerimento, o delegado instaurou um procedimento lá, um inquérito policial, um termo de circunstância negativo. Não pode. Somente em crime de ação penal pública incondicionada é que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício. De ofício é por conta própria. Quando o delegado toma conhecimento do fato, não porque foi levado por alguém até ele, provocando a sua atuação. Espontaneamente, diretamente ele tomou conhecimento do fato, ok? Tá. Senhores, quando isto ocorre, quando o delegado fica sabendo do fato diretamente, não foi mediante alguém, não foi por interferência de alguém, isso recebe um nome.
né? E eu já estou juntando aqui dois tópicos num só, dois assuntos num só. Forma de instauração e notícia crimes. Notícia crimes, que né, significa noticiar um crime, apesar de latim notitia, mas se lê notícia. Notícia crimes é noticiar um crime. Porque, senhores, veja bem, a persecução penal, ela divide em duas fases, não é isso? Ela divide a primeira fase, que é a fase do inquérito policial, e a segunda fase, que é a fase da ação penal. Muito bem. Esta primeira fase, nós estamos estudando como que ela se inicia, como que é o início do inquérito policial. Estamos estudando, então, que o delegado pode abrir o inquérito policial por conta própria. Ninguém pediu e ele instaura o inquérito policial. Isto é possível em crime de ação penal pública. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.